Pessoal, vamos bater um papo agora sobre a ligação metálica. Só que antes de começar a falar de ligação metálica, vamos recordar algumas coisas. Ó. A gente já viu a ligação iônica. Por exemplo, se você pegar o principal constituinte do sal de cozinha, é o NaCl. Você tinha um metal que dava elétron e virava cátion, ou a metal que recebia elétron e virava ânion. Metal sódio da família 1A. E o cloro é um halogênio da família 7A. Então, e microscopicamente, você tinha o tal retículo cristalino iônico, uma grande rede organizada de cátions, ânions, cátions, ânions. Para reconhecer, portanto, se o composto era iônico ou não, um jeito prático, tem que ter metal combinado com ametal. A gente também já viu a ligação covalente. Então, por exemplo, aqui representa o gás cloro. Em termos de fórmula, seria o Cl2, onde a gente tem um átomo de cloro que compartilha elétrons com a ligação covalente com outro átomo de cloro. Aqui está o par de elétrons compartilhados. Microscopicamente, eu tinha a molécula de Cl2. Aliás, a gente pode até usar como sinônimo de ligação covalente, ligação molecular. A palavra molécula significa unido por ligação covalente. Então, como é que eu reconheço se o composto é unido por ligação covalente? De um modo geral, quando não tem metal na fórmula. Se não tem metal, por exemplo, cloro da família 7A, cloro 7A. Se não tem metal, é só a metal, o composto é unido por ligação covalente. De um modo geral, óbvio que tem exceção, sempre há exceções. Agora, e a ligação metálica? Por exemplo, como é que eu represento uma panelinha de alumínio? A gente representa assim, ó, alumínio e geralmente colocamos o estado físico a 25 graus, sólido. É só alumínio. Ah, mas como é que eu represento o cobre metálico? É o cobre sozinho, 25 graus sólido, cobre sólido. Ah, então calma aí. Para reconhecer a ligação metálica, é quando você olha a fórmula e só tem metal. Então, olha que tranquilo. Metal combinado com a metal é iônico. Se não tem metal na fórmula, é unido por ligação covalente. Quando só tem metal, ligação metálica. Agora, como é que deve ser um modelo microscópico da ligação metálica? Olha qual que é a ideia. Ó. O metal tem tendência a dar elétrons. O alumínio tende a dar elétrons mesmo. Perde elétron, fica positivo. Olha o alumínio, perde elétron, fica positivo. Olha o alumínio, perde elétron, fica positivo. Perde elétron, fica positivo. Você fala assim, mas calma aí, se todo mundo perder elétrons, vai ficar tudo positivo, deveria ter uma repulsão. Não, porque o modelo proposto é assim, esses elétrons que são perdidos, eles ficam aqui no meio desses cátions, exercendo uma atração entre os cátions e esse recheio de elétrons que ficam permeando esses cátions. Aliás, esse modelo ficou conhecido como modelo do mar de elétrons. Um modelo em que os cátions dos metais ficam mergulhados nos elétrons que eles mesmos perdem. E como microscopicamente você só vai ter metal, 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 essa é uma grande rede organizada só de metais. Fala-se que é o retículo cristalino metálico. Uma grande rede, retículo, organizada de metais. Microscopicamente, ficaria uma coisa assim, ó. Só cátion, 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 cátion. E aqui, ó, um mar de elétrons. Olha o mar de elétrons aqui, ó. Mar de elétrons ao redor desses cátions. E esse modelo consegue explicar algumas coisas. Por exemplo, metal, ele é um bom condutor térmico. Aliás, é por isso que ele é usado como panela. Será que esse modelo microscópico, modelo do mar eletrônico, consegue explicar
por que ele é um bom condutor térmico? Sim. Se você pegar, o calor pode ser percebido por um estado de agitação. Quanto mais agitação, maior a energia cinética média dos elétrons aqui, maior será a agitação, maior o calor. Se você começar a esquentar aqui, ó, você imagina esquentando aqui essa ponta. Colocou uma velinha esquentando. Os elétrons começam a agitar, um bate no outro, que bate no outro, que bate no um, que bate no outro, que bate no outro. Isso aqui rapidamente repercute ao longo de todo o material. Então, é por isso que eles conduzem bem a energia térmica, o calor. E lembra que corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Como os elétrons aqui têm mobilidade, no meio metálico, você vai conduzir corrente elétrica sim. Aliás, uma das aplicações dos metais é conduzir corrente elétrica. É o fio de cobre. Aliás, essa é a grande característica da ligação metálica. Eles conduzem corrente elétrica no estado sólido. E por quê? Porque os elétrons do mar de elétrons têm muita mobilidade. Consegue dar um fluxo de ordenado de cargas. E mais, hein? Até se você derreter o metal, ele vai conduzir corrente elétrica e o mar de elétrons sempre vai estar ali. Então, os metais conduzem corrente elétrica no estado sólido. Lembra que o composto iônico no estado sólido não conduz, porque as cargas estão travadas. Tinha que derreter ou dissolver em água. Ligação metálica conduz no estado sólido. Você fala, Sassô, e por que metal, quando bate, amassa e não quebra? Se você bater numa colher, ela amassa. Dá uma olhada. Ó. Isso aqui seria o retículo cristalino metálico. E esse amarelinho que você está vendo seria aqui o mar de elétrons. O modelo do mar eletrônico. Se você bater, não ficarão cargas de mesmo sinal do lado. Sempre haverá um recheio de elétrons entre os cátions dos metais. Então, um rola sobre o outro e ele vai amassar. É por isso que os metais são maleáveis, você consegue bater e ir amassando, e dúcteis, que nem estava na abertura da aula. Você vai esticando, esticando em condições apropriadas, você consegue fazer com que eles se transformem em fios. Então, calma aí, ó. Vamos fazer um resumo de algumas propriedades dos metais. Os metais são sólidos a temperatura ambiente. Só tem uma exceção que eu quero que você guarde, o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido a 25 graus. Outra característica dos metais, ó. Em termos de condutividade elétrica, eles conduzem corrente elétrica no estado sólido e também conduzem no estado líquido. São bons condutores de calor, bons condutores térmicos, dá para esticar em condição apropriada, são dúcteis, se transformam em fios, e maleáveis, você consegue moldar, eles amassam com facilidade. Então, vamos fechar. Ó. Olha os 3 tipos de ligação química. A ligação iônica, que você tem metal combinado com metal, e microscopicamente o retículo cristalino iônico. Aqui a ligação covalente, em que você une por compartilhamento de elétrons, formando as moléculas, e a ligação metálica, quando só tem metal. Aqui os metais dão seus elétrons, transformando em cátions, e os elétrons ficam permeando esses caras, formando o tal modelo do mar eletrônico. Será que você pegou? Deixa eu ver. Vai lá, faz exercício aí.